Olá, sejam bem-vindos a este que não é o último podcast da Terra, e sim o último noticiário da Terra. Como você já deve ter percebido, primeira sexta-feira do mês, é dia da gente trazer todas as notícias mais relevantes ou nem tanto assim do último mês, no caso aqui novembro de 2021. Eu sou o Danilo Franco e estou aqui na presença de Eric Lor Boa noite. e de Daniela Granner. Boa noite. Antes da gente começar, pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, no @ultimo.podcast, de se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Só pesquisar aí o último podcast da Terra, ativar o sininho para receber a notificação de quando sair um episódio novo, todas as sextas, 11 da manhã, mas é bom ter um lembretezinho para você nunca esquecer. É a mesma coisa no Spotify. Você segue a gente lá e você vai ser notificado quando sair um episódio novo. Então, vamos para as notícias do último mês. E começando aqui com as notícias do mundo, né? Recentemente, nos últimos dias aqui, eu acho que foi agora na última semana do mês, saiu a notícia de que um atleta italiano do vôlei lá na Itália foi enganado por 15 anos por um golpista na internet que fingia ser a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. E eles namoraram por esses 15 anos à distância. E nesses 15 anos em que eles namoravam, ele mandou cerca de 700 mil euros para essa suposta namorada, para pagar tratamentos, porque ela era muito doente. Até por isso que eles nunca se viram nesses 15 anos, porque ela tinha um problema do coração que não podia sair de casa. E não tinha câmera para fazer chamada de vídeo, então era só por telefone. E, tipo, recebeu 700 mil reais do cara, 700 mil euros do cara, mas não tinha como comprar uma webcam para eles se verem. E ele foi enrolado esses 15 anos. Quando alguém falava que suspeitava de alguma coisa, ele cortava, ele mudava de assunto, não queria pensar nisso. Até que a família dele foi atrás de um programa de televisão lá na Itália, acredito que seja alguma coisa como Catfish do MTV, e o programa localizou a golpista, que é uma brasileira de fato, que mora lá na Itália, e ela admitiu que estava mesmo fingindo ser a Alessandra Ambrosio, mas que ela não estava agindo sozinha, que tinha outras pessoas agindo junto, que era uma amiga em comum dela com esse jogador de vôlei, e o namorado dessa amiga. Então, tipo, cuidado com os contatinhos na internet, né? Como diziam nossos pais antigamente, cuidado com o que você fala na internet. Pode ser um golpista que vai te rolar durante 15 anos para tirar todo o seu dinheiro. Cadê a galera do Catfish quando a gente precisa deles? Eu não acho que seja um programa tipo Catfish, eu acho que seja uma coisa mais ratinho. Rapaz! E, cara, de verdade, né? O amor é cego, surdo e burro, né? Sim. E é tão burro a ponto de fazer empréstimos com familiares para poder dar dinheiro para uma pessoa que nunca viu na vida dele, mas que namorou durante 15 anos. Quando você achar que você é trouxa, lembra dessa história. E tem gente que ainda acredita em Papai Noel, né? E falando em Papai Noel, os Correios da Noruega fizeram uma propaganda de Natal, onde um dos atores, né, que estão dessa propaganda, pede de Natal o próprio Papai Noel. E temos aí, então, um beijo gay com o Papai Noel. Essa história repercutiu o mundo, né, porque colocaram essa figura, mais uma vez, alguém que não existe, né, sendo gay, e criaram um bochicho inteiro em cima disso, né. Enfim, a exibição foi proibida em vários locais, mas é isso aí, gente. Tem Papai Noel gay? Sim. Se tem Papai Noel, por que não pode ter Papai Noel gay? Na verdade, nem tem Papai Noel, né? Então, o Papai Noel pode dizer o que a gente quiser fazer. Exatamente, por isso que eu falei. Se tiver, pode ser de qualquer jeito. E continuando com as notícias do mundo, uma jovem de um país que eu não consegui identificar, mas é gringa, porque não fala português brasileiro, então para mim é gringa. Postou no TikTok dela que fez a tatuagem com o nome do namorado e depois de menos de uma semana eles terminaram o namoro. Aí viralizou e tal, e o pessoal ficou muito pedindo para ela mostrar a tatuagem. E depois ela fez outro vídeo mostrando a tatuagem. Ela escreveu Alexander, que é o nome do ex-namorado, nas costas, da nuca ao cox.
bem grande, Alexander. E eles terminaram menos de 7 dias depois. E, e ela não tem intenção de tirar. E quando perguntaram por que que ela fez tatuagem, que vocês não conseguem ver porque a gente tá num podcast, mas a tatuagem é muito feia. Eu vou mandar para meus colegas aqui ver daqui a pouco. E ela falou que não tem intenção de apagar e perguntaram por que que ela fez, ela falou que dá vontade, mesmo Dá sendo que eles vontade. terminaram o namoro poucos dias depois. E aparentemente ainda não está arrependida. Eu também não estaria se tivesse viralizado e virado uma subcelebridade na internet, mas é isso. Será que doeu pra fazer? Ou será que ainda tá doendo em mim? Em você? Eu quero Não, fotos da tipo, tatuagem. Eu quero ver o quanto é feia para eu comentar aqui. Deixa eu vou mandar aqui no chat, Mas ao eu acho que essa vivo. história de tatuar nome de namorado, marido, o que quer que seja, é muita furada, cara. Nada é pra sempre, gente. Qualquer coisa, se você quiser muito fazer assim, tipo, faz só uma letrinha, porque dá pra você inventar uma palavra qualquer quando acabar, sabe? Tipo, a Mirella e o Dinho, né, que tipo, o Dinho tá na Fazenda, se aproximou muito de uma outra participante lá, e a Mirella tá aqui fora, deu o casamento como acabado, pediu divórcio sem ele, enquanto ele tá lá ainda, porque ela tem uma procuração no nome dele para tomar conta das coisas dele, ela aproveita e pediu o divórcio, e ela tem uma tatuagem do rosto dele, não é nem do nome, é do rosto dele. Gente, não dá. Isso me lembra um dos casais mais pop dos anos 90 ali, 2000, que foi o Latino e a Kelly né? Também tinha, cada um tinha um rosto do outro. Sim. Ou era só ele que tinha da Kelly eu não lembro. Não, acho que ela tinha o nome dele e ele tinha o rosto dela. É. Atenção, atenção, atenção. Atualizando aqui a notícia que acabamos de receber a imagem da foto da tatuagem e é horrível, realmente. Parece aqueles símbolos de seita, né? Assim, quando eles colocam um nome de uma seita, assim, de umas letras diferentes, assim. Parece Aham. isso, horrível. Parece muito que ela fez isso chapada, né? e por que termina no Cox? É toda a coluna vertebral dela, né? Acho que quis dizer que ele era a coluna que sustentava a vida dela, né? Durou 7 dias essa coluna. Desmoronou. Poxa vida. Que coluna forte, que sustentação maravilhosa. Engenheiros estão com inveja. Agora a gente vai falar de política e a gente tem já um candidato confirmado, né? Porque agora, no finzinho do mês de novembro, o João Dória, que é o governador do estado de São Paulo, caso você seja uma pessoa assim, muito que não mora aqui em São Paulo, né? Que escuta a gente porque você é muito fã. O Dória, ele é o governador de São Paulo atual e ele venceu as prévias dentro do PSDB para ser o candidato à presidência. Então a gente já tem o primeiro candidato confirmado aí. Para quem achava que o Dória não ia usar tudo que ele fez, que foi o mínimo, não estou aplaudindo, foi o básico, tá? Eu tenho o cartazinho assim que os pais dão para os filhos, não fez mais que a obrigação quando o filho tira uma nota boa na escola, eu tenho mesmo para o Dória, não fez mais que obrigação. Mas quem achou que ele não ia usar o que ele fez durante a pandemia para se candidatar à pandemia, ou a pandemia, olha, para se candidatar à presidência, errou. Não, ele é candidato sim. O que vocês acham dessa candidatura? Ele tem o voto de vocês? Não! Olha, a única chance de alguém ter voto meu é estando no segundo turno contra o Bolsonaro. Mas eu acho que não vai acontecer isso com o Dória. Porque eu acho que a vaga a ser disputada é contra o Lula. Acho que se o Lula não for impedido de concorrer de novo, eu acho que é o que vai acontecer. Vai ser escolhido quem vai competir com o Lula no segundo turno. Então, eu acho que não vai rolar Dória e Bolsonaro. Então, eu não vou votar no Dória. Por falar nisso, vamos aproveitar essa brecha aqui. Não sei se vocês viram que o Moro também andou falando que quer se candidatar à presidência, né? Eu não sei Uhum. se vocês estão surpresos, eu não tô, porque essa história de muitos juízes que começam a ganhar muita fama em outros países é entrar para a política, né? É, e diz que ele está em segundo lugar nas pesquisas, assim, nessas pesquisas populares, né? Ou seja, seria ele o grande concorrente do Lula e não o Bolsonaro. O que, particularmente, eu acho bom tirar o Bolsonaro do segundo turno, para mim, eu conseguiria respirar aliviada. E eu, particularmente, também adoraria ver debates na TV entre o Moro e o Lula, assim. Eu acho que, tipo,
o melhor episódio de qualquer série política seria ver os dois debatendo juntos pela presidência, assim. Mas só do Bolsonaro sair do segundo turno, eu respiraria muito feliz. Mas não gosto do Moro também. Mas eu acho que o Moro é o Bolsonaro de sapatênis, igual o Novo é o PSDB de sapatênis. Ah, pode ser, eu não duvido, mas assim, o fato do Bolsonaro não ir para segundo turno, eu acho que ele já perde muita força, e eu acho isso bom. Mas eu também não acho que o Moro ganharia contra o Lula. É. Mas lembrando que contra o Bolsonaro eu votaria em qualquer ser. Eu dizia que em 2018 era impossível o Bolsonaro ganhar e olha onde foi, onde fomos parar, né? Então eu não vou mais apostar em que fulano não ganha. Não sei. Acho que tem muita coisa para rolar ainda. Eu só fiquei assim meio curioso com toda a mídia que teve essas prévias do PSDB, né? Parecia que estava Uhum. rolando uma eleição pública, assim, que tava todo mundo cobrindo. E, quem será? Quem será? E não faziam isso contra os partidos, né? Ah, o, o pessoal aí da grande mídia e tal, o pessoal aí da classe mais dominante estão aí querendo emplacar qualquer nome que bata de frente com o Lula e que não seja um desastre igual o Bolsonaro, né? Então, enquanto eles puderem puxar o saco de todo mundo que se apresentar como terceira via, eu acho que eles vão fazer. Com certeza. Mas acho que toda essa visibilidade, né? Vamos dar nome aos bois. A Globo tem a campanha do Vacina Sim, e não estou, né, desmerecendo isso é muito interessante, muito bom. Mas São Paulo está se dizendo aí, então, a capital da vacina, né? Por ter já a maior parte da população adulta, pelo menos com a primeira dose, enfim, todo esse processo já emplacando aí uma terceira dose para algumas pessoas, enfim, né? Eu acho que é bem nesse nível mesmo, tipo, vamos dar voz e espaço para quem para quem pode ser o da vez, né? E por falar em políticos da estirpe do Bolsonaro, etc., um McDonald's na cidade de Bauru instalou banheiros individuais, igual esses que a gente tem em casa, que todo mundo usa e não tem diferenciação de gênero e tal. Fizeram isso no restaurante, então colocaram ali na área aberta do restaurante pias para lavar as mãos e atrás dessas pias, portas de banheiros individuais, fechados, bonitinhos, tudo fechado, como se fosse um banheiro de casa. E na porta, banheiro unissex, banheiro sem gênero, alguma coisa assim, e os bonequinhos assim de homem e mulher, e um que era metade do que representa o masculino e metade que representa o feminino, né? E isso atraiu a ira dos conservadores, né? Uma mulher começou a filmar e falou que era absurdo, que era o McDonald's comunista. O McDonald's é uma das redes que mais simboliza o capitalismo no mundo, vindo de um país que é o símbolo do capitalismo no mundo, é um restaurante comunista, vejam só. Não foi essa mesma história do Belfort, do Vitor Belfort e a mulher dele, a feiticeira? Eles também foram num restaurante assim, eu não sei se é a mesma história, e começaram a reclamar disso. Não? Não é a mesma história. Entendi. Teve outra parecida. Então. Aí, isso foi parar na prefeitura de Bauru, que é presidida, ó, que tem como prefeita uma política do PSL bolsonarista. E os políticos da cidade que vão nessa onda acharam um absurdo, porque era ideologia de gênero e o comunismo posto na porta do banheiro. Porque você não pode ter banheiro para todo mundo entrar. Vai que a sua filha vai lá e tem um marmanjo dentro do banheiro individual, onde só entra uma pessoa de cada vez, né? Vai que acontece isso. Aí o pessoal começou a fazer piada com isso, né? Tipo, moça, é um banheiro fechado igual tem na sua casa, que a pessoa entra e tranca a porta, não tem como outra pessoa entrar junto. Fala, ai, mas a parte das pias fica lá de fora, minha filha pode ir lá lavar a mão e tem um homem lá também. Mas aí o homem pode pegar, pode estar no restaurante, pode estar na porta do restaurante, pode estar em outro lugar. É um espaço público aberto. A parte das pias não é fechado, não é um banheiro fechado. E, tipo, e isso não bastou, né? Eles continuaram batendo nessa tecla até que a prefeitura autuou o McDonald's falando que é contra as regras sanitárias da cidade, porque banheiros públicos têm que ter distinção de masculino e feminino. E aí o McDonald's
depois de alguns dias, teve que retirar as plaquinhas e pegar dos 4 banheiros, em vez de deixar todos individuais não, sem gênero, fez 2 masculinos e 2 femininos, mas continuam sendo individuais, onde só pode entrar um de cada vez. E sabe o que? E todo esse mimimi, na verdade, é só por conta das plaquinhas. Porque se tivesse só placa de banheiro em todas, escrito assim, banheiro, ou só o WC que o pessoal coloca, ninguém tinha falado nada. Não ia Uhum, ser um problema. uhum, Assim, eu só queria deixar claro, assim, que, tipo, isso não é uma pauta de comunismo de direita, de esquerda, nem nada disso, porque, assim, eu acho que ninguém gostaria da ideia de um banheiro multigênero, justamente porque a gente sabe como os homens são, assim, sabe? Eu, como mulher, como feminista, eu também não queria entrar no banheiro com um homem, porque eu não confio dessa raça, entendeu? Eu não confio em homens, então eu também não gostaria, e eu não conheço ninguém de esquerda que, tipo, é super a favor de um banheiro grande que todo mundo entra e faz o que quiser, sabe? Eu acho que, mas é o que o Dani falou, é um banheiro individual que nem a casa, só a pia que tá do lado de fora, e eu entendo a sua preocupação com a sua filha, por exemplo, mas infelizmente isso pode acontecer em qualquer lugar, por isso você acompanha a sua filha até a porta do banheiro, ou até dentro do banheiro, que seja, fica esperando ela lá. Não, e aí você falou de mimimi, e é o mimimi que eles tanto reclamam, né, que vem, por exemplo, do nosso lado, se é que fosse mimimi, mas a gente entra na questão, né, os banheiros separados por gênero, e aí a pessoa que se identifica, né, as pessoas trans que se identificam como mulher não podem entrar no banheiro feminino, e aí, né, também não vão entrar no banheiro masculino, e aí, tipo, vira essa grande questão, assim, os banheiros individuais, e aí a plaquinha é só para dizer que qualquer pessoa pode entrar ali. Eu já vi plaquinhas assim com o bonequinho, né, o ícone do masculino, do feminino e do alienígena, sabe? Assim, tipo, e qualquer coisa, cara, tipo, qualquer um pode usar. É muito triste, cara, é muito deprimente mesmo. E aí a questão do comunismo, né? Não saber o que você está falando, o termo que você está usando. Comunismo para uma rede de fast food que agora já está vendendo até pijama, meia e qualquer outra coisa que eles coloquem a marca deles, sabe? Tipo, é insano, insano, insano. E o pessoal na internet tá falando, tá, e agora a prefeitura de Bauru também vai proibir os ônibus de viagem que tem um banheiro só para todos os gêneros. Como que vai ser? É só no McDonald's? É só no restaurante comunista aí dos Estados Unidos da América, né? Que esse A deve ser de a, a capital comunista do mundo, né? Não sei. Esse pessoal meio doido. E fica aí questionamento, será que eles vão banir os ônibus? Será que eles vão bater de porta em porta nas casas falando, ô, o seu banheiro tem plaquinha de identificação para uma mulher? Você usa o mesmo banheiro que a sua esposa? Tá errado. Enfim, É por isso que eu sou a favor dos casais gays, que aí eles vão ter uma casa só com um banheiro só para uso exclusivo de 2 homens. Tá tudo bem. e é por aí mesmo. Pessoas precisam ser estudadas, o brasileiro precisa ser estudado. Chama a NASA, vamos falar sobre ciência, vamos falar sobre NASA. No meio do mês aí, né, no dia 19 de outubro, a gente teve um eclipse lunar e foi um eclipse com a maior duração do século. Então vamos pensar aí, de cobertura total foram 2 horas e 13 minutos. E se a gente contar do início ao fim, que é quando começa a sombra da Terra, né, ser projetada na Lua, é, eram no total de 6 horas e 2 minutos. Então foi o eclipse mais longo aí do século. E eu não vi. Alguém viu? É, Não, acho que tava dormindo. Foi de ele, madrugada, não vi ele não. aconteceu de madrugada. E para quem quiser ver o próximo eclipse, ele acontece em 16 de maio de 2022. Então, eu acho uma sacanagem o eclipse lunar acontecer à noite quando a gente tá dormindo. Tinha que ser na luz do dia para todo mundo ver. Bom, Danilo, esse fenômeno já tem um outro nome que se chama eclipse solar. Não, mas quero ver o lunar durante o dia. Não dá? Vou mandar fazer um projeto de lei. Pra Lua só entrar em eclipse durante o dia para eu poder ver. Olha, do jeito que aqui no Brasil tem uns vereadores e uns deputados que acham que mandam no mundo inteiro, eu não duvido que daqui a pouco rola um negócio desse. Mas aí a justiça tem que ser feita, né? E falando nisso, justiça! O Gui Araújo foi eliminado da Fazenda
é uma justiça de voto popular, né? Então foi uma saída justa. E por que isso é uma notícia? Porque caso você não tenha acompanhado as redes sociais no momento, assim, eu estou assistindo a Fazenda? Não, porque tá chata, mas eu tenho rede social e acompanho listas de fofoca. O que acontece é que o Gui Araújo lá dentro começou a expor várias coisas de várias mulheres que ele já pegou. Começou a falar de histórias dele com a Anitta, começou a falar de histórias dele com a Jade Picon, por exemplo, falou que ele pegou a Jade Picon enquanto ela ainda namorava o... Ih, como é o nome dele? João Guilherme, que é o filho do Leonardo, né? Essa galera toda jovem que eu não sei direito quem é, mas sei bem os nomes. Enfim, então ele começou a expor algumas coisas. E o que acontece é que essas mulheres aqui fora começaram a falar que ele estava mentindo, né? Inclusive a Anitta saiu em defesa da Jade Picon porque ela falou assim que ela, enquanto ela se relacionava com ele, ela percebeu que ele era mitomaníaco, que ele inventava um monte de coisa, que ele sempre aumentava as histórias e tal. Então, assim, várias pessoas que conviviam com ele começaram a falar que tipo, as coisas não tinham acontecido do jeito que estava contando lá. E o que é legal é que ele saiu e começou a ser questionado pelas pessoas das coisas que ele falou lá dentro. E ele já começou a ter que se justificar, a ter que falar, não foi bem assim, não foi isso que eu falei. E tá sendo divertido ver ele nessas entrevistas sendo sabatinado por conta dessas coisas que ele falou lá dentro, né? Então resta saber aí quem tá falando a verdade. 570 mulheres ou o Gui Araújo. A Dani sempre trazendo um material muito relevante pro nosso conteúdo. Eu, particularmente, sempre acho entretenimento ver macho passando vergonha. Não, é maravilhoso e realmente, né, dá um microfone para alguém, né, tipo, dá uma câmera, prende essa pessoa 24 horas sendo vigiada para ver se ela não vai começar a falar umas merdas e se aproveitar disso, né, para crescer, para ser melhor e para contar vantagem. E o homem hétero precisa acabar, gente. Acho que essa... Falando em homem hétero que precisa acabar, em homem passando vergonha, vamos falar de Bolsonaro, né? De novo. Infelizmente é o presidente do país, não tem como fugir muito dessa caricata figura da política brasileira. Ele estava no último dia 27 do mês de novembro, estava na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, onde ele ia mais uma vez participar da cerimônia de formatura de militares. Ele é o grande mestre de cerimônias de formaturas, Brasil afora, de militares, porque é só o que ele faz, além de receitar remédio para as pessoas. E antes de ir para essa formatura, ele ficou, como já fez outras vezes, na beira da rodovia, dando tchauzinho para os carros que passavam, né? Fazendo ali, gravando um vídeo para pôr no Twitter, como só como ele é adorado e amado, lá, dando tchauzinho de miss dele. Aí uma mulher passou de passageira no carro e xingou ele, né? Tipo, justiça seja feita, né? Dani, faz um efeito dramático pra gente. Justiça! Obrigado. Justiça seja feita. Ela xingou o presidente, né? Certíssima. Só que aí, como o presidente não gosta de mimimi e as forças policiais não estão aparelhadas, e uns metros à frente, um pouco mais à frente do xingamento da mulher contra o excrementíssimo, ela foi parada pela Polícia Rodoviária Federal e encaminhada para a Polícia Federal por ter xingado o presidente da República. Então, ela foi levada para a delegacia e foi registrado um boletim de ocorrência pelo crime de injúria. E agora ela vai responder na justiça por ter xingado o presidente. Por injúria? Mas ela mentiu? Então, eu não Faz nem sei. sentido isso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela proferiu palavras de baixo calão e xingamentos dirigidas a Bolsonaro. E não pode usar palavras de baixo calão contra o Mas presidente. você sabe o que eu acho engraçado? É a hipocrisia disso tudo. Porque o presidente ele xinga todo mundo o tempo todo. Uhum. Ué, gente. Tudo que ele já fez contra os jornalistas, né, contra as pessoas e cala-bocas e tudo mais, ele na posição que ele tá, né, eu acho tipo tão vergonhoso. E ela só estava expressando a liberdade de expressão dela, não é isso que eles tanto querem, e poder falar o que pensa e exercer esse direito de falar e falar.
Porque Você não disse. pode, você não pode ficar limitando o que as pessoas falam. Isso é mimimi das pessoas de hoje em dia, que, nossa, não pode falar nada que é problemático. Eles não defendem esse discurso, cacete. Então, mas vocês falaram certo. Eles defendem que eles têm um direito de liberdade de expressão irrestrita, mas para eles. Porque o autoritário é assim, ele quer todos os direitos para ele e nenhum para os outros, né? E o quanto ele puder calar a boca das pessoas que vão contra ele e esse protótipo de regime ditatorial dele, vai ser calado. Então, tá aí mais uma prova de que o Bolsonaro, além de um arregão e um bolsa de cocô ambulante, é um belo de um covarde. Será que a gente pode xingar ele aqui? A gente vai ser chamado pelo Polícia Federal também? Mas a gente já xinga tanto, toda vez. Então, vamos terminar esse episódio depois falando várias palavras contra ele? Vamos. Beleza. A gente não vai ser monetizado pelo YouTube e tá tudo bem. Não, mas a gente já não é. E além do mais, eu acho que assim, se um dia nosso vídeo chegar a viralizar por causa disso, vai ser maravilhoso pra gente. Então, gostei da ideia. Espero que vocês tenham advogados. Eu tenho uma amiga advogada. O futuro do Brasil é educação, gente. E falando em educação, o Enem desse ano, não diferente de todos os outros anos, teve os alunos ali, né, entrando nos últimos minutos e as cenas mais cinematográficas das entradas dos estudantes, né, dos alunos que vão prestar a prova. Então, eu trouxe aqui duas cenas que, se vocês não viram, busquem elas, porque elas são totalmente emocionantes. Uma é do portão da escola fechando e o menino passando, assim, realmente de baixo. Quase uma cena de Jogos Mortais, onde a porta fecharia e cortaria o pé dele fora. Mas não, ele conseguiu. E um outro caso, onde a aluna entrou para dentro num horário super ok, mas quando foi questionada do RG dela, ela tinha esquecido em casa e um professor que estava ali para dar uma assistência, né, para os alunos dele, que eu acho que nem era uma aluna dele, mas que pegou o endereço dela e foi até a casa dela, conseguiu pegar a identidade e entregou também no último minuto, assim, para ela poder fazer a prova. Quero falar sobre a prova também, a primeira prova, né, do primeiro dia, que foi a parte de linguagens e tal, né, mais humanas, e que teve o tema da redação totalmente, né, inédito, e assim, inédito no sentido de uma pauta que pouco se fala, né, sobre registro e tal, e também uma das questões que tinha a música, né, Admirado Gado Novo, que para mim é uma piada pronta, assim, né, eu realmente não sei como explicar o gado colocando uma questão do gado. Eu sei explicar, Lor. O cara é burro. Não percebe as sutilezas irônicas da vida. Não sei se vocês viram também que viralizou uma menina que não conseguiu entrar. Ela se atrasou porque ela estava amamentando o filho dela, né? E é muito doido que o Enem, ele é uma das grandes coisas do Brasil que faz a gente colocar as pessoas em pé de igualdade, mas peronomútil ainda, sabe? Porque aí a gente mostra que, tipo, realmente a diferença de vida e social, enfim, de cada um é diferente, né? Tipo, pessoas que moram em lugares mais afastados, periféricos, com dificuldade de transporte, elas vão ter mais dificuldade de chegar a tempo, vão ter que madrugar, não vai conseguir, tipo, tomar café da manhã na padaria e papai e mamãe levar de carro, né, para chegar ali no horário. E no caso dessa moça, né, ela estava amamentando o filho, então ela não tinha como não amamentar o filho para ir fazer a prova, né? E daí ela se atrasou, mas uma faculdade, eu acho que parece que deu, se não me engano, uma bolsa integral para ela poder estudar, né? Eu acho bom, mas infelizmente muitas outras meninas e muitas outras pessoas com outras situações não viralizam na internet, então eles não têm essa oportunidade. É uma pena, assim, né? Mas é complicado. Eu lembro que eu fiz uma prova na USP, que foi o Enem. A única vez que eu entrei na USP e fiz uma prova foi no meu Enem. E é super longe da minha casa, né? Não, assim, não tem nada a ver. Tipo, tem outras
outras universidades muito mais perto, ou estrutura, né, que podia acontecer. Eu acho que a gente tem aí, sim, um grande aliado para a educação, mas que melhorias ainda podem acontecer, sim. Eu nunca entendi, eu não sei se ainda tá assim, mas realmente, na nossa época, Lor, eles pegavam as pessoas e mandavam de uma zona para outra. Então, tipo, a galera da Zona Sul ia fazer prova na Zona Leste, a galera da Zona Leste, da Leste ia fazer prova na Zona Norte. Tipo, cara, era uma coisa muito doida, eu não sei se ainda é assim. E outra coisa, eu não sei o Danilo, mas eu e o Lor, na época que a gente fazia o Enem, que a gente fez o Enem, era um dia só. Eu não sei como é que essas pessoas aguentam hoje dois fins de semana e duas vezes fazer a prova. É muito cansativo, Deus me livre. É que a gente fez na época que era uma prova única de 90 questões, que tinha ali Uhum, tudo num dia só e mais a redação, né? sim. Mas eu já fiz essa versão nova também, de 2 dias. E quando eu fiz, não era 2 semanas, era um sábado e domingo, 2 dias seguidos, né? E realmente é pesado. É mais uma prova de resistência do que de conhecimentos, assim, porque é muito pesado, é muito texto, é uma pressão já grande, né? Porque já tem a pressão do Enem, do vestibular em si, e é muito cansativo. E eu acho que na nossa época, eu também não sei como está sendo agora, tinha essa coisa da gente ser mandado para longe, porque o que eu percebia é que a gente era mandado em ordem alfabética. Porque eu sempre fazia, os Enems todos eram ali na faculdade, ali na região da Vergueiro, ali, da Liberdade. Uhum. E era lotado de Danilo, Daniel, de Daniela. Tinha um monte de gente. Na minha sala só tinha Danilo. Então eu acho que era Não, assim, meio ordem alfabética. era por ordem alfabética, realmente, porque aonde eu fiz também era só galera com D e E que tava lá. Mas ainda assim eu acho que isso é meio desorganização, fazer Não, só sim. por, né, porque, enfim, vai ter um Danilo ali que vai fazer do lado da casa dele, e vai ter um Danilo que vai virar a cidade, né, para fazer. É. Mas Hoje deve não ser é assim. diferente, né? Não é possível. Eu É, espero, né? para você ver como a gente sofria na Idade da Pedra. Mas eu acho que mais uma coisa aí adicionando nessa notícia do Enem aí é que esse foi o Enem com o menor número de inscritos de todos os tempos. Poxa vida. Então aí, até mesmo ano passado, que a gente estava assim no auge aí, né, da pandemia e tal. Então, a pandemia, as escolas estarem fechadas, principalmente para os mais pobres, né, de escola pública, que não tem a estrutura da escola particular, tem que estudar em casa, né? Além de todo a incerteza que a gente está vivendo no presente, né? Tipo, por que que eu vou fazer faculdade, me formar se a pessoa é formada em engenheiro, advogado, sei lá o que mais, médico e tem que trabalhar dirigindo Uber porque não tem emprego, né? E daqui a Hum. pouco não consegue mais dirigir o Uber porque precisa pagar para trabalhar por conta da gasolina. Então, a gente está num Não momento tem muito de perspectiva, né? incerteza e vai de encontro ao discurso que todos os ministros da educação que já passaram por esse governo, que já foram muitos, né, um pior que o outro, sempre falam, né, de que tem muita faculdade no Brasil, vocês não precisam fazer faculdade, ensino técnico basta. Até na campanha o presidente falava disso, que tem que focar em ensino técnico, que a pessoa tem que ter profissão, não tem que fazer faculdade, não sei o quê. Então é manter o brasileiro limitado ali a uma profissão técnica que vai executar seu trabalho sem questionar e fazer a manivela do capitalismo girar, né? E foda-se a pretensão das pessoas. Não foram só os ministros da educação, né, que tiveram essa dança das cadeiras. Também aconteceu isso muito no Ministério da Saúde, né? Inclusive, a gente vai falar de saúde, porque se você achou que a gente estava perto do fim da pandemia, você está muito enganado, porque surgiu uma nova variante chamada de Omicron. Daqui a pouco a gente vai usar todas as letras do alfabeto grego e a gente ainda vai estar na pandemia. Essa nova variante ela foi detectada na África do Sul. E ela foi considerada assim muito preocupante porque ela tem um número de mutações muito grande e ela causa sintomas complicados e a gente não sabe ainda se as nossas vacinas são resistentes a essa nova mutação ou não, vai precisar de estudos. E um dos grandes problemas, assim, não só dessa variante estar lá na África do Sul, é claro que isso já é um problema, mas é que quando encontram uma nova variante, foi assim com todas, se a gente reparar, detectam ela num lugar. Só que a gente sabe que existe um tempo de incubação e tal. Então, quando detectam ela, ela não está só mais naquele lugar. Então, assim, 2 dias depois de terem detectado, já descobriram já outros países em que ela já está. Então, ela já está correndo pelo mundo
E é isso, gente. Agora apertem os cintos pra gente que estava começando a sair de casa. Talvez a gente tenha que dar 2 passos para trás. Torcer realmente, assim, para essa vacina ser boa também, para nossas todas as vacinas, né, serem boas com essa variante, e para a medicina continuar, a medicina e a ciência continuarem correndo atrás, assim, para melhorarem as vacinas a cada nova variante que surgir, porque ou esse vírus nos pega ou nós pegamos esse vírus. Não tem muito pra onde correr. Mas eu vou ficar muito preocupado mesmo quando sair a variante Pegasus. Acho que o Lore entende a referência, né, Lore? Exatamente. Eu acho que o Lore não entendeu a referência, porque ele ficou com cara de quadro. Claro que ele entendeu. Imagina, é Fala pra ela, Lore, que você entendeu? é o paciente 64. Sim. Inclusive, ele Ah, tá. já, Desculpa, então. já indicou aqui no podcast. Isso você não sabe porque Sim, você não ouviu a verdade. indicação do seu amigo. Inclusive, depois eu reindiquei de novo. Então, você teve 2 vezes aí uma indicação. Desculpa, então. Tá bom? E falando em... Desculpa, não. Não tem nada a ver. Vamos para o esporte agora. É, um garoto de 6 anos foi com os pais assistir um jogo de rugby. Então, eu acho que isso não foi no Brasil, né? E ele estava assistindo um jogo do País de Gales contra a Austrália, até que uma pessoa ligeiramente embriagada do lugar de trás dessa criança vomitou para frente e vomitou a criança inteira. Ah, O- Inesquecível. Sim, A palavra é essa, é inesquecível. essa é a primeira vez dele no estágio, ele é super fã de rugby, e ali no começo do jogo ele já levou uma vomitada nas costas, ele ficou todo vomitado. E a mãe, em entrevista à BBC lá, então acho que foi na Inglaterra, a BBC é de lá, né? Falou que o cara vomitou e não falou nenhuma palavra sequer. Ele não pediu desculpas nem nada, ficou super indignada. E o filho começou a chorar. Claro, né? Menino, quem que não ia chorar, levar uma vomitada num estranho, um bêbado, num dia que é um dos mais importantes da sua vida, que você tá realizando o sonho de ver um jogo do seu esporte preferido pela primeira vez, né? No estádio. Então o menino chorando pediu queria ir embora, mas o pessoal não, você não vai embora. É a primeira vez que você é aqui, você não vai embora nesse dia que era para ser um dia feliz em família, assistindo o rugby aqui no estádio. Então, as pessoas começaram a chegar em volta do menino, como se fosse uma cena de filme, assim, as pessoas resgatando o super-herói ali que foi atingido, estava quase morrendo, sabe? As pessoas levantando a mão para mandar de quidão pro Goku, então veio todo mundo em volta do garoto, pegaram toalhas, cachecóis, limparam todo o vômito do menino, deram camisa do time da equipe lá para ele vestir. O menino ficou ali, não diria limpo, mas seco do vômito, né? Com uma roupinha limpa. E assistiu até o final o jogo. Então fica aí essa história de vômitos e superação e felicidade e tristeza e tudo junto. E foi uma coisa que aconteceu e foi muito comovente, assim, lá no país. Eu tô vendo aqui agora, foi no país de Gales. E repercutiu muito lá, foi uma história muito bonita. Os jogadores depois ficaram todos emocionados com a história, e é isso. Aqui é a nossa é, coluna de esporte, falando de muito esporte, ah, muito futebol. aproveitando essa questão assim que você falou, né, do quanto o pessoal ali foi, tirando o bêbado, né, todo o pessoal foi muito humano com o menino, eu queria falar de uma notícia também de esporte que eu esqueci de falar, então não está listada para o programa, mas eu vou falar mesmo assim. Então, não sei se vocês lembram que no começo do mês, um menino de 9 anos, ele estava no jogo do Santos, ele é torcedor do Santos, mas ele recebeu de presente uma camiseta do time adversário, e ele ganhou. Acho que qualquer menino que gosta de futebol, independente do time que ele torce, ele vai gostar de receber uma camisa, né? Tipo, de um jogador realmente ali oficial de um time, né? E acontece que esse menino foi extremamente hostilizado, a família dele recebeu ameaça de morte, assim, né? Foi um absurdo. E daí eu fico vendo as diferenças dos países, né? O bom é que vários jogadores se manifestaram de vários times. Esse menino recebeu camiseta de um monte de jogador de vários times diferentes, não só do Santos, mas assim, a diferença da cultura brasileira e de outros países, não é mesmo? Pensar que eles fizeram isso com um torcedor do próprio time deles, né? Então, com certeza as ameaças foram de torcidas Sim. organizadas do Santos. É, e os jogadores mesmo não são, assim, tão fiéis à camisa
quanto essas pessoas, né? Os caras mudam de time assim que tiver um contrato melhor, assim. É muito bizarro. Então, por isso, o menino ia ter uma camisa, ele tem uma camisa de um jogador e não de um time, né? Uhum. Que seja, de um time, qual o problema? As pessoas aqui não. Tem gente que tem coleção de camisas de time de outros países, não tem problema, mas você não pode usar aqui no Brasil um dia do São Paulo, outro dia do Palmeiras, outro dia do Santos. Eu acho que o brasileiro leva o futebol muito a sério e eu acho que tinha que acabar isso. Com certeza. Vamos falar de famosos? Ok, ok. Não quero falar Não. de famosos. Agora, no final do mês também, a internet ficou ensandecida com uma foto do ator Marco Pigozzi de mão Nude? dada. Ah, você Oi? quer uma nude? Não. Ele só estava de mão dada com um diretor italiano, que é o seu namorado. Ele mesmo postou a seguinte frase, chocando o total de 0 pessoas. Contém muita ironia, porque a sexualidade dele sempre foi questionada, mas eu queria que realmente essa frase não tivesse ironia nenhuma e que a foto de uma pessoa de mão dada com quem ela ama realmente chocasse o total de 0 pessoas. Eu acho muito chato ainda em 2021 a gente ter ator que não se sente confortável para se assumir, e não que a gente precisa se assumir, devia ser algo natural realmente, mas assim, não se sente confortável quando é perguntado, por exemplo, né, para falar abertamente sobre a sua sexualidade, porque perde porque tem medo de perder papéis de galã em novela. E eu acho que isso não faz sentido nenhum, né? Você é um ator, você tá atuando, enfim, mas a gente sabe como acontece, né? Uhum. Sem falar as mulheres comentando lá na foto, né? Ai, que desperdício, um homem desse, lindo desse. Tipo, você não precisa deixar de admirar a beleza do cara porque ele não é heterossexual ou que não vai namorar com você. E eu diria mais, eu acho que ele não namoraria com você nem se ele fosse hétero, né? Então, as pessoas namoram com as pessoas de forma imaginativa, assim, e esquece de saber que a pessoa não sabe que você existe, né? Então, Exatamente. e a pessoa ser gay, ou bi, ou hétero, não é motivo para você parar de admirar a beleza da pessoa e falar que é um desperdício. Desperdício é E, você ter acesso à internet. e eu trouxe essa notícia porque, na verdade, eu não gostei muito dele publicar, né, que ele está namorando. Eu queria que ele publicasse, sim, que ele é gay, mas que ele estava aí disponível para a galera. Assim, vai que eu tenho uma chance. Ah, eu tô Realmente, iludida. né? Mas não, a gente é iludida, o Lore não, porque o Lore tem um histórico de pegar pessoas tão famosas, então eu acho que até podia ser, sabe? Ele tem mais Não. chance do que a gente no mercado. Eu acho que se você falasse que era alguém do SBT, eu acho que até daria pro Lor chegar perto. E você sabe que o Lor, para ele na frente da Rede TV, pega todo mundo, né? Mas é difícil de ascender socialmente nas televisões, né? Queria dizer que eu sou um contratado, né, eu sou um influencer da Netflix e Marco Pigozzi é um garoto propaganda de Netflix também. Então, vai saber, né? Próxima notícia. Eu acho que o cachorro aí discorda de você. Eu não vou refazer essa piada, não. Não, inclusive deixa o cachorro. E agora uma notícia triste, né, do mundo dos famosos. Esse mês aconteceu o falecimento da Marília Mendonça, de toda a tripulação que estava no voo dela, né? Um pouco antes do avião chegar ali no aeroporto de Goiânia, o avião caiu numa cachoeira e não deu tempo de ninguém ser resgatado. Acho que não daria também, parece que no impacto todos faleceram, né? E, ainda não sabem exatamente se foi por bater em fios ali de redes ou não, ainda não foi comprovado essa questão, mas o fato é que a Marília Mendonça ela foi uma grande perda para a música, não é um ritmo que eu costumo escutar, mas apesar disso é um fato, assim, né, de que ela era um ícone feminino da música, né, da música sertaneja. A música sertaneja sempre foi muito masculina, pouquíssimas mulheres se destacavam, assim, a gente lembra, tipo, tinha as irmãs Galvão lá nas décadas de 1932, tô brincando, claro, dizer que é muito antiga, eu não lembro qual era a época, e tinha a Roberta Miranda, assim, ponto, né, e depois surgiu Paula Fernandes e só. Daí depois da Marília Mendonça, né, despontou assim no mundo várias outras duplas femininas ou mulheres sozinhas e tal. Então, ela era realmente um ícone para música feminina e com certeza vai fazer muita falta nessa área. Ela compunha para muitas pessoas também.
inclusive para muitos homens sertanejos, então ela conseguia escrever como mulher, conseguia escrever como homem, e ela como mulher, ela tinha uma importância no sentido de escrever, assim, acordando as mulheres, né, assim, no sentido de, às vezes a gente fica se iludindo por uns trouxa aí, ela fazia umas músicas tipo assim, não, acorda, segue tua vida, porque não tá esperando esse cara não, sabe? Ela escrevia música como se ela fosse também uma amante ou uma prostituta, tipo, outros lados da mulher que normalmente a sociedade não dá voz, né? Então, eu acho até que, culturalmente falando, ela tinha um peso muito grande, né? Então, com certeza vai fazer muita falta aí. Eu acho que ela ia pontuar isso que você falou, acabou de falar, né? Falar da mulher que bebe, que é amante, que sofre, né? E que tem que parar de sofrer, e, né? Tipo, parar de ser boba, assim, vamos dizer assim. E eu acho que é essa a importância, né? Também não é o estilo musical que eu mais escuto, mas a gente sabe que a importância para a música mesmo que ela teve nesse curto espaço de tempo, né? Talvez ela tivesse no melhor momento dela, né? Com o projeto aí com a dupla, me fugiu o Maiara e nome, Maraíza, né? Maiara e Maraísa. E até o próprio projeto tinha uma questão de um nome com uma porcentagem, né? Porque ele era só o início de uma grande execução, assim. É muito triste mesmo. E eu tenho uma última notícia, que ainda continuamos aqui no mundo das celebridades. Essa eu quis que fosse surpresa, porque eu quero ver a reação de alguém desse podcast, em relação a essa notícia. Temos aí um famoso, muito famoso, fazendo a sua biografia e que vai virar filme, vai virar série. É assim, um projeto megalomaníaco de um famoso que está completando aí 71 anos. Sidney Magal disse na Já sua quero! Já quero! Sidney Magal disse na sua biografia que uma fã uma vez teve orgasmo ao encostar nele. Fui eu. Mentira. Não Abre foi. aspas. Ela desmaiou. Fecha aspas. Dani, foi você? Não foi eu. Podia ter sido, Ana. Eu adoro o Sidney Magal. Eu adoro a figura dele. Eu tenho um autógrafo dele perdido em algum lugar das minhas coisas. Gosto muito de Sidney Magal. Vou dizer pra vocês, assim, eu acho que ele é um cara gostosão até hoje. É um senhor que eu sentava. E é um cara que fala abertamente sobre a bissexualidade. É super tranquilo, assim. É um cara muito legal. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Quero ver o Quero ver seu o seu corpo corpo dançar sem dançar parar. sem parar. E com essa frase icônica, a gente encerra aqui o nosso noticiário. Queremos ver todos vocês sorrindo, cantando, dançando com seus corpos, vivendo a vida de vocês, porque, né? E como de praxes, como eu falei lá no começo, siga a gente aí nas redes sociais, @último.podcast no Instagram, Último Podcast na Terra no Spotify e no YouTube. Mais alguma coisa a declarar, meninos? Não. Não. Então, como diz a Lorelai Fox, é nessa que nós vamos. Tchau. Eu te amo. Ai, eu te amo, meu amor. Há boatos de que a Dani foi inspiração para Sandra Rosa Madalena.